Pouca gente sabe, mas existe uma fórmula matemática simples que separa quem vive de juros de quem vive pagando juros. Uma regra tão poderosa que, se fosse ensinada nas escolas, metade dos problemas financeiros do país desapareceria. É a chamada regra do 72, o segredo silencioso que explica por que algumas pessoas dobram o patrimônio mesmo sem aumentar a renda. Antes de continuar, comenta aqui se você já ouviu falar dessa regra, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. A ideia é tão simples que parece mentira. Basta dividir 72 pela taxa de retorno anual do seu investimento e você descobre em quantos anos seu dinheiro dobra de valor. Se você aplica 12% ao ano, por exemplo, em 6 anos o valor se multiplica por 2. Sem mágica, sem truque, apenas juros compostos trabalhando a seu favor. É o tipo de conhecimento que transforma quem ganha pouco em alguém capaz de conquistar riqueza silenciosa com paciência e inteligência. Mas o ponto mais importante é o que está escondido por trás dessa regra: a mentalidade do tempo. Enquanto a maioria pensa no curto prazo, o investidor verdadeiro pensa em décadas. Ele entende que prosperidade é um jogo de paciência e que o dinheiro precisa de tempo para florescer. A regra do 72 é como uma lupa que revela o poder da constância e mostra que não é preciso correr riscos insanos nem ter sorte. Basta respeitar o tempo e deixar que os juros façam um trabalho pesado. A verdade é que, depois dos 50, essa mentalidade se torna ainda mais valiosa. Porque já não se trata apenas de acumular, mas de proteger o que foi construído. O segredo não é trabalhar mais, é fazer o dinheiro trabalhar com mais eficiência. O erro comum de quem se aproxima da aposentadoria é achar que o jogo acabou, quando na verdade ele está apenas começando, agora com menos tempo a desperdiçar e mais sabedoria para decidir. A regra do 72 é a bússola que guia essas decisões. Ela permite enxergar o impacto do tempo sobre os investimentos e prever o crescimento do patrimônio com clareza. Quando alguém entende isso, cada real ganha propósito. Gasta-se menos por impulso e investe-se mais por convicção. O dinheiro deixa de ser uma preocupação e passa a ser um aliado, um parceiro que cresce mesmo quando você dorme. Há uma beleza silenciosa em ver o próprio patrimônio se multiplicar enquanto a vida acontece. É como plantar uma árvore e, anos depois, poder descansar sob sua sombra. Os juros compostos são as raízes dessa árvore, e a regra do 72 é o mapa que mostra o quanto ela cresce a cada estação. Quem entende isso muda o jogo para sempre. Mas, como toda verdade oculta das finanças, essa regra também expõe o outro lado da moeda, o poder destrutivo da dívida. Porque, se os juros podem dobrar o seu dinheiro, eles também podem dobrar o que você deve. A mesma fórmula que explica o crescimento dos investimentos mostra o abismo das dívidas que crescem sozinhas, enquanto o devedor acredita estar mantendo as contas em dia. O jogo é o mesmo, apenas muda o lado em que você escolhe jogar. Os ricos usam a regra do 72 para planejar o crescimento do capital. Os pobres a ignoram e veem seu dinheiro desaparecer. Saber disso é o primeiro passo para recuperar o controle, sair da roda de sobrevivência e entrar na rota da prosperidade. Os juros compostos são o motor invisível da prosperidade. Trabalham em silêncio, sem pressa, mas com precisão matemática. É a força que transforma centavos em fortuna e dívidas em pesadelos. O curioso é que a maioria das pessoas passa a vida inteira ouvindo falar deles, mas quase ninguém entende de verdade como usá-los. Quando o investidor aprende a fazer os juros trabalharem a seu favor, descobre que o tempo se torna seu maior funcionário. Depois dos 50, esse poder se torna ainda mais valioso. É o momento em que a experiência já mostrou que não existe dinheiro fácil, e que cada decisão errada custa caro. Os juros compostos são a ferramenta que recompensa quem tem paciência, disciplina e visão. É como uma esteira rolante no sentido da riqueza. Quem sabe entrar nela avança quase sem esforço, enquanto os outros andam em círculos tentando compensar o atraso. A matemática é simples, mas o impacto é profundo. Um investimento de R$50 mil, crescendo a 10% ao ano, se transforma em 100 mil em pouco mais de 7 anos. E se você reinvestir os rendimentos, o efeito bola de neve acelera. O dinheiro começa a gerar mais dinheiro, e a curva de crescimento deixa de ser linear para se tornar exponencial. É nesse ponto que o investidor entende que prosperidade não vem de sorte, vem de tempo e constância. A regra é clara: quanto mais cedo o dinheiro começa a trabalhar, menos esforço humano é necessário. Mas nunca é tarde para começar. Mesmo quem já passou dos 50 pode usar o poder dos juros compostos para garantir uma aposentadoria tranquila e crescente. O segredo está em parar de tentar prever o mercado e começar a entender o tempo. Os juros compostos não exigem genialidade, apenas consistência.
O investidor que aplica regularmente, mesmo que pouco, vence aquele que investe muito de forma irregular. O jogo é psicológico, não matemático. Quem domina o comportamento domina o resultado. Por isso, o conhecimento em educação financeira vale mais do que qualquer planilha. Ele é o escudo contra decisões emocionais que corroem o patrimônio. Há uma lição que todos os ricos aprenderam cedo. Não é o dinheiro que cria riqueza, é o hábito de cuidar dele. Quando o dinheiro é tratado como um aliado, ele devolve em dobro. Quando é tratado como um fardo, ele foge. Essa é a diferença entre o investidor e o endividado. Ambos lidam com os mesmos juros, mas em lados opostos da equação. E é aqui que entra o poder transformador da consciência. A pessoa que entende a regra dos juros compostos não precisa correr atrás de promessas milagrosas, porque já tem em mãos a fórmula que os ricos usam há séculos. O tempo, que antes parecia um inimigo, se torna o maior aliado. E a aposentadoria, que antes gerava medo, passa a ser vista como o período em que o dinheiro finalmente trabalha sozinho. A magia dos juros compostos é que, com o passar dos anos, o esforço humano diminui enquanto o resultado aumenta. É o equilíbrio perfeito entre tempo, paciência e estratégia. Quem entende isso não se desespera com as oscilações do mercado, porque sabe que a riqueza é construída nos intervalos, não nos picos. O investidor sábio não tenta adivinhar o futuro, ele o constrói, mês após mês, tijolo por tijolo, com base na matemática mais justa que existe, a do crescimento composto. E essa matemática recompensa apenas quem permanece firme quando os outros desistem. A regra do 72 é simples, mas quando aplicada com consciência, transforma completamente a forma de planejar o futuro. Ela não é apenas uma conta, é uma lente para enxergar o tempo como aliado. A maioria das pessoas acha que a aposentadoria depende do governo, da sorte ou do salário. Mas quem entende a regra do 72 descobre que a aposentadoria depende apenas de uma coisa: decisão. Decidir que o dinheiro precisa trabalhar, não descansar. O primeiro passo é entender o conceito. Dívida 72 pela taxa de juros anual do seu investimento e descubra em quantos anos seu dinheiro dobra. Por exemplo, se você investe em algo que rende 9% ao ano, em 8 anos o valor se multiplica por 2. Parece pouco. Agora imagine isso acontecendo repetidamente, década após década. Um capital de 50 mil vira 100 mil, depois 200, depois 400. É o poder da constância, invisível no curto prazo, mas devastador no longo. O que torna essa regra tão poderosa é a clareza que ela dá às decisões financeiras. Em vez de investir no escuro, o investidor passa a enxergar o tempo como um cronômetro. Ele entende o impacto de cada ponto percentual e percebe que um investimento que rende 6% ou 10% ao ano pode mudar completamente o destino de sua aposentadoria. Parece uma diferença pequena, mas no longo prazo é a diferença entre depender dos filhos e viver de renda. E o mais interessante é que essa regra não exige grandes rendimentos. Exige disciplina. A maioria das pessoas acha que precisa de altas taxas de retorno para enriquecer, mas o segredo está na constância. Aplicar todos os meses, reinvestir os lucros e evitar retiradas desnecessárias. É o hábito que dobra o dinheiro, não acaso. Depois dos 50, essa mentalidade é crucial, porque o tempo passa a ser o ativo mais precioso que existe. A regra dos 72 ajuda a transformar a ansiedade em estratégia. Em vez de se preocupar com o que falta, o investidor começa a planejar o que ainda dá tempo de conquistar. Se faltar uma década para se aposentar, ele sabe exatamente o que precisa fazer para dobrar o patrimônio dentro desse período. É previsível, lógico e seguro. Essa previsibilidade devolve algo que o dinheiro, por si só, nunca traria: tranquilidade. Saber que o patrimônio cresce mesmo sem esforço é libertador. O investidor deixa de agir por medo e passa a agir por propósito. E esse é o ponto em que a prosperidade deixa de ser um sonho e passa a ser um sistema. A regra do 72 também muda a forma de enxergar riscos. Ela mostra que ganhos rápidos raramente compensam a perda de tempo. Cada desvio, cada decisão impensada, custa anos de crescimento. O investidor sábio entende que segurança não é ausência de risco, é equilíbrio entre rentabilidade e paciência. Ele escolhe investimentos que respeitam seu perfil e protegem o que já foi conquistado. E há algo ainda mais poderoso por trás dessa regra. Ela cria um senso de urgência saudável. Porque, quando você vê o tempo de duplicação do seu dinheiro diante dos olhos, entende que procrastinar é caro. Cada ano sem investir é um ciclo perdido. E cada ciclo perdido é uma oportunidade de prosperidade que não volta.
Planejar a aposentadoria com base na regra dos 72 é como desenhar um mapa do tesouro onde o X marca o ponto da liberdade. E, o mais surpreendente, é que esse mapa está nas mãos de todos, mas só os sábios decidem segui-lo. A regra dos 72 mostra com clareza matemática o que o tempo pode fazer pelo dinheiro, mas também mostra, com a mesma frieza, o que o descuido faz contra ele. A verdade é que muitos brasileiros não ficam ricos não por falta de inteligência, mas por excesso de distração. Pequenos erros, repetidos ao longo dos anos, corroem a prosperidade como um vazamento silencioso. E o pior, quase ninguém percebe até ser tarde demais. O primeiro erro é não investir o suficiente. Muita gente espera ter dinheiro sobrando para começar a investir, mas isso nunca acontece. O dinheiro nunca sobra, ele precisa ser reservado. O hábito de separar uma parte da renda antes de gastar é o que diferencia o investidor do consumidor. Aquele que espera o momento perfeito sempre chega atrasado. O tempo, que poderia ser seu aliado, vira o seu cobrador. O segundo erro é deixar o dinheiro parado. Milhares de pessoas ainda acreditam que guardar dinheiro na poupança é sinônimo de segurança. Mas, na prática, é o contrário. A poupança é um investimento que faz o dinheiro encolher em silêncio. Quando a inflação cresce e o rendimento não acompanha, o poder de compra se dissolve, e o investidor acorda mais pobre sem perceber. É a armadilha financeira mais antiga do país, e a mais disfarçada. Outro erro comum é mudar de estratégia o tempo todo. Cada vez que alguém muda de investimento por impulso, reinicia o relógio dos juros compostos. É como arrancar uma árvore todos os meses e tentar plantá-la em outro solo. Ela nunca cria raízes. Prosperidade exige paciência. O investidor que confia na própria estratégia colhe frutos previsíveis. O que duvida o tempo todo vive de incertezas. O quarto erro é acreditar que o governo vai resolver. Muitos vivem esperando uma reforma milagrosa da Previdência, uma mudança na aposentadoria pública ou um novo benefício que garanta o futuro. Mas a verdade é dura. Ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você. Transferir essa responsabilidade é o mesmo que entregar o volante da sua vida financeira a alguém que nem sabe para onde você quer ir. E há ainda o erro mais silencioso de todos: não reinvestir os rendimentos. Muita gente até investe, mas retira os lucros ao primeiro sinal de ganho. Faz isso achando que está colhendo resultados, quando na verdade está amputando o crescimento. O reinvestimento é o combustível dos juros compostos. É ele que faz a curva de prosperidade deixar de ser uma linha reta e virar uma montanha ascendente. Esses erros não parecem grandes isoladamente, mas juntos formam um padrão, o padrão da escassez. É a diferença entre quem enriquece aos poucos e quem empobrece devagar. O tempo é imparcial. Recompensa quem age e pune quem adia. Por isso, quem entende a regra dos 72 aprende a respeitar o tempo, como um aliado que só trabalha para quem o trata com sabedoria. Evitar esses erros não é apenas uma questão de técnica, é uma mudança de mentalidade. Significa substituir ansiedade por constância, impulso por estratégia e medo por entendimento. Quando a mente se educa, o dinheiro obedece. Quando o comportamento muda, os números mudam junto. E é nesse ponto que a aposentadoria deixa de ser um destino incerto e se transforma em um projeto de liberdade. Há quem diga que, depois dos 50, o tempo já não joga a favor. Essa é uma das maiores mentiras do mundo das finanças. O tempo não é inimigo, ele apenas exige estratégia. A regra dos 72 mostra que não importa quando você começa, e sim como você começa. Quem entende essa lógica descobre que nunca é tarde para multiplicar o patrimônio, desde que pare de perder tempo com o que não traz retorno. Depois dos 50, o jogo muda. Já não é sobre acumular freneticamente, mas sobre otimizar o que se tem. É nessa fase que o tempo precisa ser tratado como o recurso mais precioso do mundo, mais valioso que o próprio dinheiro. Porque o tempo é o único ativo que, quando usado com sabedoria, transforma até um investimento modesto em um resultado extraordinário. O segredo está em fazer o dinheiro trabalhar mais rápido que você. E isso começa com uma mudança de mentalidade. Em vez de gastar energia tentando correr atrás de ganhos milagrosos, o investidor maduro foca em eliminar desperdícios, reduzir riscos e manter o capital girando com inteligência. Não é sobre pressa, é sobre constância. O tempo não exige velocidade, exige direção. Pense numa locomotiva antiga, lenta para sair do lugar, mas impossível de parar depois que ganha embalo. Assim funciona o poder do capital bem investido. Nos primeiros meses, parece pequeno, quase insignificante. Mas quando os juros compostos entram em ação, o crescimento se acelera de forma impressionante. O investidor que começa tarde,
mas com foco, disciplina e estratégia, pode superar quem começou cedo e desperdiçou anos com decisões erradas. O truque é entender o tempo como multiplicador, não como obstáculo. Quando você sabe quantos anos faltam para dobrar o patrimônio, cada decisão se torna mais consciente. Cada gasto supérfluo ganha peso. Cada investimento bem feito se transforma em motivação. É assim que o tempo deixa de ser um medo e vira uma ferramenta. Além disso, usar o tempo a seu favor significa reaprender a gastar. Muita gente acredita que enriquecer é só investir melhor, mas a verdade é que o dinheiro cresce mais rápido quando deixa de ser desperdiçado com o que não gera retorno. Cortar o desnecessário é uma forma de investimento invisível. É como abrir espaço para o novo, permitindo que o dinheiro flua para onde realmente importa. E há algo libertador em perceber isso. Quando o investidor entende que o tempo está do seu lado, ele relaxa. Para de se comparar com os outros, para de agir por desespero e começa a tomar decisões mais inteligentes. Descobre que, mesmo começando tarde, pode viver a melhor fase da vida com tranquilidade financeira e liberdade emocional. Porque a verdade é simples: a aposentadoria não é o fim da jornada financeira, é o início da colheita. O problema é que muitos tentam colher antes de plantar. Quando o tempo é respeitado, o dinheiro floresce. Quando é ignorado, o dinheiro evapora. A diferença está em escolher o momento certo de agir. E, se você está lendo isso, esse momento é agora. O maior erro que alguém pode cometer ao investir é acreditar que o retorno depende de sorte. Os ricos não jogam, eles calculam. A regra dos 72 mostra que a riqueza é resultado de boas decisões somadas ao tempo. E quando o objetivo é dobrar o patrimônio com segurança, o segredo não está em correr atrás do investimento da moda, está em escolher o veículo certo e permanecer nele tempo suficiente para chegar ao destino. Para quem busca prosperidade sólida, o primeiro passo é entender que segurança e rentabilidade não são inimigas. O equilíbrio entre ambas é o que forma a base da riqueza silenciosa. Um portfólio inteligente combina investimentos conservadores que protegem o capital, com opções moderadas que aceleram o crescimento. É a harmonia entre o que defende e o que ataca no campo das finanças. Entre as opções mais eficientes estão os fundos imobiliários, que permitem receber rendimentos mensais sem precisar lidar com inquilinos, burocracia ou manutenção. Eles representam o conceito de renda passiva em sua forma mais pura, o dinheiro trabalhando enquanto você desfruta da vida. Outra escolha sensata são os títulos do Tesouro Direto indexados à inflação, que garantem preservação do poder de compra e crescimento real no longo prazo. Para quem busca um passo além, há os fundos de investimento em ações de dividendos, que priorizam empresas sólidas, lucrativas e com histórico de pagamentos constantes. São companhias que fazem o que os investidores mais inteligentes também fazem: trabalham com consistência, reinvestem lucros e crescem de forma previsível. Mas o investimento mais importante, aquele que multiplica todos os outros, é o autoconhecimento financeiro. Não adianta ter as melhores opções na mesa se você não sabe qual serve para o seu perfil. Muitos perdem dinheiro não por escolher mal, mas por não entender o próprio comportamento. O investidor impaciente abandona bons investimentos antes do tempo. O ansioso troca segurança por promessas. O distraído ignora o potencial de longo prazo. Dobrar o patrimônio não exige genialidade, exige clareza e constância. A clareza de entender o que está fazendo e a constância de continuar fazendo mesmo quando os resultados demoram. A regra dos 72 recompensa quem respeita o processo. O dinheiro não precisa ser acelerado, ele precisa ser orientado. Outro ponto essencial é reinvestir os lucros. Todo rendimento que entra e é reaplicado volta multiplicado, alimentando a curva exponencial do crescimento. É o combustível do efeito bola de neve. Aquele que consome os rendimentos mata a própria colheita. O que reinveste constrói uma renda que cresce sozinha, como uma árvore que se alimenta das próprias folhas caídas. Os investimentos inteligentes não são os mais complexos, são os mais coerentes. Eles se alinham ao tempo, ao perfil e aos objetivos de quem investe. E quando essas três peças se encaixam, o dinheiro passa a trabalhar em ritmo composto, enquanto a vida segue mais leve. O investidor que entende isso não se impressiona com promessas rápidas. Ele busca aquilo que traz previsibilidade, paz e liberdade. Porque riqueza de verdade não é só ter muito dinheiro, é dormir tranquilo sabendo que o futuro está sendo construído em silêncio. Toda pessoa que começa a investir acredita que o perigo está em perder dinheiro. Mas o verdadeiro perigo está em não perceber o quanto se perde todos os dias com decisões erradas. As armadilhas financeiras não aparecem com placa de aviso. Elas se disfarçam de oportunidades, conforto ou tradição.
E o preço de cair nelas é mais alto do que qualquer taxa de juros. A primeira e mais perigosa dessas armadilhas é o endividamento disfarçado de poder de compra. Cartões de crédito, parcelamentos e financiamentos longos fazem o consumidor sentir que tem dinheiro, quando na verdade está comprando uma dívida com juros embutidos. Cada prestação que parece pequena representa uma parte da sua aposentadoria sendo trocada por um prazer momentâneo. O sistema financeiro foi desenhado para lucrar com a impaciência de quem não quer esperar. Outra armadilha é a ilusão de estabilidade. Muita gente mantém dinheiro em produtos ultrapassados, acreditando que é melhor ganhar pouco do que arriscar. Essa mentalidade é o que empobrece silenciosamente milhões de pessoas. A inflação corrói o poder de compra, e o dinheiro parado perde valor todos os dias. O que parece seguro é, na verdade, o investimento mais arriscado de todos, aquele que garante que você empobreça com o tempo. Há também a armadilha emocional dos modismos financeiros. São as promessas de enriquecimento rápido, as criptomoedas da moda, as apostas disfarçadas de investimento. Elas seduzem justamente porque apelam para o medo de ficar para trás. Mas quem entende a regra dos 72 sabe que prosperidade não vem de euforia, vem de paciência. O investidor maduro não precisa correr, porque sabe que o tempo já está correndo a seu favor. Uma armadilha ainda mais sutil é a ausência de controle real. Muitos acreditam que estão indo bem porque pagam todas as contas em dia. Mas pagar contas em dia não é sinônimo de prosperidade, é o mínimo. Prosperidade começa quando você sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo e o que está voltando. Quando o controle é feito apenas de memória, o dinheiro evapora. Quando é feito com método, ele se multiplica. Outra cilada comum é ignorar os custos invisíveis. Tarifas bancárias, anuidades, seguros embutidos e taxas desnecessárias corroem o rendimento mês após mês. São pequenas quantias que, somadas ao longo de anos, representam meses inteiros de trabalho jogados fora. O investidor atento entende que cada real economizado é um real investido, e que cada detalhe conta. Mas talvez a armadilha mais perigosa de todas seja acreditar que já é tarde demais. Essa crença mata mais sonhos do que qualquer crise financeira, porque ela paralisa. Faz o investidor desistir antes de começar. E quem desiste, entrega a única vantagem que o tempo oferece: a chance de se reinventar. Prosperidade não tem idade, tem atitude. Evitar essas armadilhas é como limpar o terreno antes de plantar. O solo precisa estar livre de ilusões para que o dinheiro possa crescer com consistência. O investidor sábio não busca atalhos, ele busca clareza. Ele entende que toda decisão financeira deve ser tomada com consciência, e que o verdadeiro ganho está na tranquilidade de saber que o patrimônio está protegido. Quando o dinheiro é tratado com respeito, ele retribui. Quando é tratado com descuido, ele escapa. E é essa diferença que define quem vai envelhecer com liberdade e quem vai envelhecer com preocupação. Existe uma diferença silenciosa entre quem trabalha pelo dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar. A maioria das pessoas passa a vida inteira se esforçando para ganhar mais, enquanto os ricos passam a vida construindo sistemas para trabalhar menos. A regra dos 72 não é apenas uma fórmula, é a chave que abre a porta desse outro lado, o lado onde o tempo, os juros e as decisões certas formam um ciclo de prosperidade contínua. O segredo dos ricos é simples: eles entendem que o dinheiro é um empregado, não um patrão. E um bom patrão sabe treinar, delegar e supervisionar. Isso significa investir de forma constante, escolher ativos que geram renda e deixar os lucros crescerem sozinhos. Cada real investido é como um funcionário que, com o tempo, contrata outros funcionários e, quando você menos percebe, tem uma empresa invisível trabalhando para você todos os dias. O segundo segredo é que os ricos pensam em rendimentos, não em salários. Enquanto muitos medem o sucesso pelo valor que entra no final do mês, o investidor inteligente mede pelo quanto dinheiro rende sozinho. Ele entende que o verdadeiro crescimento está em construir uma base de renda passiva, aquela que continua chegando mesmo quando ele não levanta da cama. E quanto mais o tempo passa, mais essa renda cresce, alimentada pelos juros compostos. Mas o que mais diferencia os ricos é a educação financeira contínua. Eles sabem que o conhecimento é o ativo mais lucrativo do mundo. Por isso, estão sempre aprendendo, atualizando estratégias e observando o comportamento do próprio dinheiro. Cada decisão é feita com propósito, não com emoção. Eles entendem que o dinheiro é um reflexo do comportamento, e quem domina o comportamento domina o resultado. Viver de juros não é privilégio de poucos, é a consequência de quem teve coragem de começar e paciência para continuar. Os ricos não ganham dinheiro porque têm sorte, mas porque criam sistemas que não dependem do acaso. Eles plantam com consistência,
regam com disciplina e colhem com tranquilidade. Prosperidade, para eles, é uma questão de método. E há um ponto que poucos comentam: a liberdade financeira não começa quando se tem muito, mas quando se precisa de pouco. Os ricos entendem que acumular por acumular não traz paz. O objetivo é ter o suficiente para que o tempo volte a ser seu, para poder escolher o que fazer com o dia, e não ser escravo dele. A aposentadoria ideal não é feita de luxo, mas de autonomia. É o direito de viver de forma simples, confortável e em paz, sabendo que o dinheiro está crescendo sem esforço. Esse é o destino de quem aplica a regra dos 72 com sabedoria. Porque, com o tempo, o que antes parecia pequeno se transforma em algo grandioso. O poder dos juros compostos é silencioso, mas constante. Ele recompensa a paciência, premia o conhecimento e pune a pressa. Quem o respeita constrói riqueza. Quem o ignora continua correndo atrás do que nunca alcança. O investidor que aprende a deixar o dinheiro trabalhar entende que o esforço não está em correr mais, e sim em controlar o impulso de mexer no que está funcionando. A tentação de mudar de caminho é o que atrasa o progresso. Os ricos sabem esperar. Eles observam o crescimento como quem vê uma árvore amadurecer, sem ansiedade, sem precipitação, com a serenidade de quem confia no processo. A verdade é que a regra dos 72 ensina algo muito maior do que finanças. Ela mostra que tudo que cresce de forma sólida precisa de tempo: o dinheiro, os relacionamentos, a sabedoria e a vida. E quem compreende isso vive melhor, porque entende que o verdadeiro luxo não está em ter mais, mas em viver com leveza, sem medo do amanhã. A riqueza não é uma questão de sorte, é uma questão de método. Quem entende a regra dos 72 descobre que a aposentadoria pode ser o início da fase mais próspera da vida, e não o fim do caminho. Então, antes de sair daqui, reflita: o seu dinheiro está trabalhando por você ou contra você? Se essa pergunta te fez pensar, é sinal de que o próximo passo já começou. Continue aprendendo, se inscreva no canal e transforme o tempo no seu maior aliado.